Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, onde o tema hoje vai ser, assustador. Brincadeirinha. Nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é o Halloween. Eu sei que nós estamos aí próximos ao dia, de repente você vai assistir esse podcast justamente no dia do Halloween, mas hoje nós estaremos aqui para trazer para você um esclarecimento, uma visão teológica. Já já eu vou apresentar para vocês um convidado super especial e vamos falar também sobre o impacto, né, dessa brincadeira, né? Sim. Traz no desenvolvimento infantil na mente das crianças, dos adolescentes, para você, papai e mamãe que está aí do outro lado, entender melhor sobre tudo isso. Mas antes de nós falarmos desse tema super assustador, eu quero que vocês conheçam o nosso convidado especial. Nós estamos aqui com o pastor Jefferson. Ele é teólogo, uma pessoa muito usada por Deus, pastor da ICM, e nos deu a honra de dedicar o tempo dele e contribuir aqui conosco. Fala um pouquinho, pastor, sobre você. Boa tarde, gente. Boa tarde, pastores queridos. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui hoje, celebrando esse momento e podendo partilhar um pouquinho de informação, ideias. Muito obrigado pela honra, sinto-me muito honrado em estar com vocês. A todos vocês que nos acompanham, meu nome é Jefferson, casado com Luana, uma esposa maravilhosa, pai de 2 filhos, atualmente pastor da ICM Poá, onde Deus nos presenteou com um povo maravilhoso para celebrar e glorificar o nome dele. E hoje estamos aqui diante desse tema que quando a pastora falou, quase saí correndo. Assustador! Mas eu creio que vai ser leve e nós vamos transmitir para vocês informações e entender o impacto que essa festa, que parece até uma festa insignificante, parece só mais um dia normal, o impacto que essa festa traz nas nossas crianças e também no meio social. Então, fique conosco, porque tem muita coisa boa para acontecer ao longo de todo esse tempo que passarmos juntos, celebrando e tendo instrução e informação mais ainda sobre Deus, fé e também sobre o Halloween. É isso aí, gente. Ó, hoje nossa mesa está recheada de conhecimento. E, gente, eu não poderia deixar de falar que quem está aqui comigo hoje... Oi, gente! Hoje ele veio. Você que está assistindo falta aí do tio Ney, né? O professor Claudinei, meu esposo. Ele hoje veio aqui bater um papo conosco, a gente fazer essa troca de experiência, bater um papo gostoso aqui, trazer esclarecimento, né? Você sabe que esse podcast ele tem o objetivo de trazer instrução, conhecimento e muito mais. Não? Vamos lá. Então vamos começar com esse tema, né? Que é bem polêmico. E eu quero deixar essa pergunta, essa reflexão para você. Será que essa brincadeira do Halloween é uma brincadeira saudável? É uma brincadeira assim que é importante entrar no calendário de festividades das famílias? Então, para a gente começar a ter esse esclarecimento, nós vamos contextualizar primeiro a parte teológica. Eu vou deixar aqui com o pastor, ele vai começar a nos dar uma visão, né, pastor, no âmbito teológico, como surgiu essa festa Halloween. Bora lá? Pra gente. Bora lá. Então vamos lá. Pega papel e anota aí, gente. Tratando um pouco da questão das origens, né? Essa questão do Halloween. Originalmente, pastores, esse nome nunca foi Halloween. Originalmente, as pessoas tinham a ideia de um dia, até chamavam Dia das Bruxas, mas o nome era Savaim ou Sarraim, conforme algumas traduções, né? Essa cultura, ela surge quase há 3.000 anos atrás, no meio de um povo chamado povo celta, conhecido como um povo celta, onde esse povo eles tinham uma tradição. Qual era a tradição deles, né? Eles faziam, cada metade de ano, eles falavam o ano da luz, metade, ano da luz, e outra metade, o tempo das trevas. Então, o que eles faziam? Quando chegava exatamente na transição da luz para as trevas, eles tinham costume de fazer uma festa. Então eles se reuniam, toda a comunidade se reunia desse povo celta. Só lembrando, que eu acho legal também para a gente colocar na mesa, esse povo celta era uma cultura politeísta. Então para eles a natureza era um deus, para eles o sol era um deus, a lua era um deus, a terra era um deus. Então eles não eram um povo que acreditava em um único deus, eles acreditavam em diversos deuses, até nos animais. Na cultura deles os animais eram um tipo de deus para eles, que eles adoravam e se prostravam diante dos animais, né? Então eles vinham dessa tradição e quando eles chegavam nesse dia de sair da luz para as trevas, eles se reuniam.
Com qual finalidade? Na cabeça deles, os espíritos ficavam todos acelerados. Então era como se o mundo espiritual ficava muito acelerado. Então os mortos, para eles, ficavam muito acelerado mesmo. E nessa cultura, eles tinham uma ideia: nós precisamos acalmar os espíritos. Como que nós vamos acalmar os espíritos? Vamos fazer uma espécie de uma festa. Daí eles se reuniam, faziam essa festa com uma ideia. Qual era a ideia principal? Os mortos se comunicam com os vivos e os vivos se comunicam com os mortos. Porque eles entendiam o seguinte: a linha entre a morte e a vida, ela é muito tênue, é muito fina. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivo, a gente está morto. Nós não sabemos quando vamos morrer. Então, para eles tinham essa linha muito fina. Nesse entendimento, eles diziam: os espíritos vão se comunicar. Então, eles faziam essa festa com essa ideia de quem está morto vir para a Terra e quem está vivo se comunicar com esses espíritos. É a partir daí que começa a surgir uma série de coisas, como, por exemplo, as fantasias. Sim. Por que eles colocam aquelas fantasias, os chapéus e tal? E a ideia era: quanto pior a fantasia, melhor. Por quê? Primeiro, eles diziam assim: se eu coloco uma fantasia muito feia, sim, pode ser que os espíritos tenham medo de vir até mim. Então eles vão ficar vagando e não vir até mim. Sim. A segunda possibilidade: quando eu coloco uma fantasia, eu vou ser quem eu sempre quis ser, pelo menos em uma noite. Era como se eles saíssem do corpo e aquele espírito habitasse neles e eles iam ser quem eles nunca foram, pelo menos uma noite. Então, quando a gente pega esse viés, sim, e esse entendimento, o que é a festa que é chamada Savaim, né? É a festa onde os mortos se comunicam com os vivos e vivos se comunicam com os mortos. Se a gente vir para um ponto teológico disso, sim, do que nós estamos falando? Necromancia. Necromancia. Perfeito. Exatamente. Nós estamos falando disso? Sim, sim. Vivos se comunicando com mortos, mortos se comunicando com vivos. Mas Deus é a favor disso? Não. Se a gente olhar para a Bíblia diz assim: ó, resta que a morte é uma única vez. Sim. Segue-se posterior à morte o juízo. Então, quem tá lá não vem para cá. Quem tá aqui não vai para lá. Não vai para lá. Perfeito. Se a gente pega Jesus ensinando uma parábola, quando ele tá falando do rico, de Lázaro, o rico diz assim: Senhor, permita eu ir à terra, falar com meus amigos, para que eles não venham para onde eu estou. Sim. Aí Jesus olha e diz assim: você não pode. Sim. Você teve seu tempo, você teve sua oportunidade. Deixa que os vivos se comuniquem com os vivos. Sim. É como se fosse, eu brinco assim, ok? Isso não é um ponto teológico, é um entendimento meu, uma ilustração minha, ok? Eu brinco como se tivesse um portal. Sim. Uma vez atravessado, você não tem volta. Certo. Uma vez do lado de lá, você não tem como voltar para o lado de cá. Sim. Então, quando a gente pega, já para a gente começar nosso assunto, sim, quando a gente pega num ponto teológico, essa festa é uma festa contra a Bíblia. Sim. Essa Perfeito. festa é uma festa contra Deus. Sim. Por quê? Porque eu estou incentivando espíritos se comunicando com vivos. No entanto, quando eu autorizo meu filho, quando eu autorizo qualquer pessoa a participar dessa festa, o que eu estou dizendo? Eu estou contra a Bíblia e eu estou contra Deus. Fora também, né, pastor, que você usou uma palavra muito séria. Eu autorizo. Os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Então, quando você... pegando esse exemplo que o pastor já está dando, ou melhor, esse ensinamento, sim, de como surgiu essa festa, você dá legalidade para que esse espírito atue nas crianças e dentro do ambiente de casa, né? E espírito não é limitado igual nós somos, nós temos prazo de validade, né? Perfeito. Se eu estiver errado, você me corrige, viu? Nós temos prazo de validade. Então, uma vez autorizado esse espírito entrar, ele vai ficar por gerações. Então, é muito sério. Conta mais, pastor, tá muito interessante. É isso. Aí, de onde então vem o nome Halloween, né? Sim. Porque assim, se originalmente era a Savaim, ou essa festa era dessa forma, de onde vem o nome Halloween? Quando a gente pega, então, essa cultura celta, esse povo ele está muito enraizado dentro desse conceito, dessa ideia, ok? Mas chega uma época que nós vamos ter ali, em meados de 1980, ali mais ou menos, que o país está passando por uma grande crise. Então, essas pessoas elas vão migrar dali para a América. Quando elas vão migrar dali para a América, elas migram e elas vão trazer com ela essa cultura enraizada. A gente vai ter nesse tempo um papa chamado Gregório III, sim, ok? Sim. Ok. Gregório III, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa festa e vai tentar tornar essa festa uma festa cristã.
cara, já não cabe dentro da Bíblia. Não. Então, era como se ele estivesse tentando agradar, sabe? Trazer as pessoas para perto. Ele vai pegar essa festa e tornar essa festa uma festa cristã. Quando ele faz isso, na tradição cristã, no caso do catolicismo, ok? E eu não queria aqui expor religião, fé, mas fatos históricos, Sim. ok? Perfeito. Fatos históricos. Existia uma festa no calendário, que se eu não me engano era dia 13 de maio, que era chamado Dia de Todos os Santos. Sim, sim. Eu não me lembro exatamente se era 13 de maio, mas eu lembro que era mais ou menos nessa data. Qual era a ideia dessa festa? Acalmar os espíritos, ok? Tá. Quando o Papa Gregório III, ele tem a informação dessa festa, de como ela tá vindo, de como tá tendo essa transição, as pessoas estão vindo para cá e tal, ele vai pegar esse dia 13, ele vai transferir esse dia 13 para o dia 31, ou o dia 1º, ok? Que é o dia de Todos os Santos. Sim. Tanto que no dia 2 de novembro a gente tem um dia de finados. De finados. Perfeito. Que é o dia que os espíritos na cabeça deles, celebrando os mortos, que os mortos estão calmos. Mas no dia 1º, ele vai dizer assim, ó, esse é o dia em que os espíritos são acalmados, ok? Ok. No dia 31, é daí que surge o nome Halloween. Porque Hallow dá uma ideia tipo do que vem antes, ou o que vem antes, né? E Win vai dar uma ideia, Evin, vai dar uma ideia de posterior. Eu até coloquei a tradução aqui, ó. Na verdade, sim, Hallow dá uma ideia de santos. Sim. E Even dá uma ideia de véspera. Aí é a véspera dos santos. Véspera dos Porque no dia 1º ele comemoraria o dia de Todos os Santos. Perfeito. É daí que surge esse nome Halloween. Então, Halloween não tem muitas vezes nem a ver com bruxa nem com nada. É ele que pegou essa festa e ele fez dela uma adaptação para o dia de Todos os Santos. A partir daí, nós vamos ter então não a festa como ela é chamada originalmente na cultura celta. Nós vamos ter essa festa sendo chamada agora Halloween. No entanto, não muda nada. Porque qual é a finalidade dela? Os espíritos se comunicando entre si. Quando esse povo chega nos Estados Unidos, até pra gente ir já avançar para não ficar muito chato, maçante, né? De informação e tal. Quando esse povo chega nos Estados Unidos, eles vão fazer algumas mudanças nessa festa. E é aí que a festa vai ficar americanizada e vai ficar mais tranquila, né? Quando esse povo chega, por exemplo, na cultura celta, eles celebravam essa festa com as maçãs. Na cultura americana, eles vão pegar as rosquinhas. Que aí até o tema, né? Doces, etc, etc. E aí eles vão pegar essas rosquinhas e vão começar a celebrar. Na cultura celta, eles pegavam o nabo. Na cultura americanizada, eles vão pegar a abóbora, aí eles vão tirar tudo que tem dentro, colocar a luz. É aí de onde nasce a cor da festa, que é o alaranjado com preto. Dessa tradição, dessa transição, né, que a gente tem. Aí eles vão pegar o repolho e do repolho eles vão transformar em doces. Por quê? Porque eles faziam o seguinte, eles pegavam o repolho e saíam tacando nas casas, jogando nas pessoas, jogando nas casas, ok? Sim. Quando a gente chega nos Estados Unidos, tipo assim, a comida é cara, gente. A gente não pode sair jogando comida fora. Sim. Eles vão transicionar isso. Ao invés da gente jogar repolho, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, as crianças vão sair na rua pedindo doces e ao mesmo tempo vão dizer, olha, nós vamos orar pelos espíritos, nós vamos acalmar os espíritos. Então, olha onde a gente entra quando, não, pai, é só uma festa que meu filho vai passar de casa em casa pedindo doces. Sim. Na verdade, a tradição original era seu filho vai ir pedindo doces e nesse pedir doces ele vai orar pelos espíritos com uma ideia de acalmar esses espíritos, de se comunicar com esses espíritos. Então, quando você autoriza seu filho a fazer isso, olha onde você está colocando seu filho. Perfeito. Então, esse pai, essa mãe que autoriza sem esse conhecimento, ela não tá com esse entendimento do que ela tá trazendo para a vida do seu filho dentro da sua casa. Não é verdade, pastor? Sim. Porque é muito sério uma questão dessa, ainda mais a criança na fase de desenvolvimento, né, como identidade, como pessoa, ela vai entender que isso é normal, né? A criança dá uma abertura para que tenha contato com o mundo espiritual, de forma que seja comum para ela crescer sabendo que isso é natural. E isso vai trazer consequências sérias, não é verdade? Sim. Continua, pastor, explica, isso está demais. Eu tô aprendendo muito. Aí é desse ponto americanizado que a gente vai ter a transição da maçã, do nabo, do repolho, etc. E também a gente vai ter surgindo agora, nós vamos ter surgindo agora o quê? O gato preto. Gato preto?
da cultura do Halloween, o gato preto. Então, assim, Sim. o gato preto que simboliza a morte, etc. Sim. Perfeito. Que aí o pessoal fala isso. Aí do gato preto, a gente vai ter o chapéu da bruxa. Sim. A gente vai ter as máscaras. Aí nós vamos ter, ó, eu até anotei aqui, a vassoura, o palhaço, a múmia e tantas outras coisas com uma única finalidade: representar os mortos. E representar também o medo, né? O medo. Porque, assim, falando um pouco, isso me permite posicionar para os pais também a parte do desenvolvimento da criança, da construção desse cérebro, dessa maturidade. A criança, quando ela está desenvolvendo, e os pais, figuras que representam responsabilidade, segurança, autorizam a criança a participar de um evento como esse, o que acontece? Esse cérebro entende que é normal. É normal eu olhar o outro cheio de sangue. É normal eu olhar uma criança com uma faca enfiada na cabeça. E isso pode gerar comportamentos agressivos. Comportamentos também de pânico, de terror nessa criança. Então, de repente, o pai pega... alguns dias depois, ou ele cresce e a criança começa a ser agressiva, ela começa na escola, em casa, a machucar o outro, se machucar. Por quê? Foi se estabelecido um comportamento que aquilo é normal. E eu sempre costumo dizer, gente, qual pai, qual mãe que gostaria de receber uma notícia assim? Vamos lá, pastor Jefferson. Tô ilustrando, tá? Só para você entender. Vamos lá, pastor Jefferson, que lá na estrada seu filho tá caído, lá uma perna para um lado, a cabeça do outro. Qual pai e qual mãe gostaria de ver isso? Ninguém, gente. Então, porque nesse dia nós colocamos nossas crianças vestidas de terror, de medo, de sangue. Não é algo que a gente possa considerar normal, Verdade. não é? Fala mais, Pastora, pastor. da parte neuro agora, ok? Eu vou pedir ajuda da senhora até para que a gente entenda melhor isso, ok? Sim. A parte neuro. Vamos pensar no seguinte, ok? Então nós tivemos todo um pano de fundo para entender o que essa festa representa. Perfeito. Então, eu acredito que até aqui a gente já conseguiu compreender bem. Da onde tá? surgiu, Legal. de onde veio, né? Tivemos um carro-chefe aqui do entendimento. Agora, pastora, me ajuda a compreender aqui a parte neuro agora, e o pastor também me ajuda a isso. A criança passa 10 meses, Tá. ok? Sim, O pai levando ela para a igreja, sim. levando ela para a escolinha. A igreja se dedicando na instrução dessa criança. Perfeito. As professoras criando séries, criando uma identidade de Cristo nessa criança, colocando Jesus no coração dessa criança, mostrando um caminho justo, um caminho saudável, mostrando a salvação. Legal. Então a criança passa 10 meses entendendo isso. Chega dia 31, esse mesmo pai que deu toda essa base para essa criança, coloca um chapéu de bruxa, uma roupa de bruxa e solta essa criança na rua e diz, vai pedir doce por aí. Essa criança não entende a cultura que nós acabamos de entender. Não Perfeito, entende. não. Mas na cabeça dessa criança, tipo assim, eu sou um crente ou eu sou um bruxo? Dá vazão, né? Falando no desenvolvimento, dá vazão para essa criança entender, ser mais propícia a esse lado, porque um chapéu de bruxa, você coloca na criança, ela vê esse chapéu, você concorda? Agora, na igreja, quando você está apresentando Deus, você está falando de coisas boas, não são coisas palpáveis. Então, a criança vai se referenciar no comportamento dos pais. Então, você, pai, que leva seu filho no ambiente de fé, e ensina e se posiciona de outro jeito, você vai estar encaminhando seu filho justamente ser tendencioso ao mal. Não é verdade? É verdade. Porque o ambiente forma, né? A igreja tem que ser extensão do ambiente que você ensina. Então, o não é não. E como educar seus filhos em tempos que festas como essas são comuns? Você vai explicar a verdade para ele. Você vai explicar para ele, falar assim, olha, tá acontecendo tal coisa, tal festa no condomínio, tal festa na escola, tal festa na rua, não faz parte da nossa cultura, da nossa fé. Então, a educação, pessoal, tem que vir em casa, os pais têm que ser referência, tem que saber dizer não. Tem que saber dizer não. Isso Tem é, que saber isso é dizer muito não. interessante, isso é muito bom, O pastor. não ele ensina, o não educa, o não limita. O limite que a gente fala, pai e mãe, não é aquele limite assim, de punição, mas de ensino. É um não de reverência. Isso não convém para nós. Não convém. Posso pegar um gancho agora Sim. dessa extensão do que a senhora falou? A senhora falou,
coisas interessantíssimas. Por exemplo, é preciso falar não, é preciso mostrar. Só que aqui a gente entra em um ponto agora. Se um pai ele vem para um filho e ele diz assim, olha, não faz isso, mas ele não explica o porquê de não fazer aquilo, na cabeça da criança não ficou claro. Na cabeça da criança, tipo assim, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, você pega uma criança de 6 anos, ela vai dizer, meu pai é um autoritário. Meu pai, tipo assim, só me fala não. Entende? Então, pai, é extremamente irrelevante você mostrar para o seu filho, assiste o início disso, mostra para o teu filho o porquê ele não vai participar dessa festa. Sim. Não basta simplesmente a gente falar, olha, você não vai. Não basta simplesmente a gente falar, ó, você não vai pôr um chapéu, você não vai pôr uma fantasia, você não vai sair no curso de inglês, que normalmente as escolas Sim, têm as escolas muito estão preparadas, disso, né? Até porque a gente está falando da tradição que vem dos Estados Unidos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos essa é a segunda maior festa. Sim. Sim, é uma cultura. A arrecadação dessa festa nos Estados Unidos chega a 7 bilhões. Ela só perde pro Natal. Então, assim, todas as escolas, basicamente, que ensinam a língua dos Estados Unidos, eles vão manter essa tradição, essa cultura okay? lá. Mas aí, voltando ao assunto, é interessantíssimo que um pai explique a seu filho o porquê ele não vai participar e explique isso com base na sua fé, pai. Sim. Você precisa mostrar a sua fé para o seu filho. Porque senão, daqui a pouco, você vai ter um filho que ele não sabe se o lar que ele mora é um lar cristão ou se o lar que ele mora é um lar de bruxo. Sim. Aí você pode me dizer, pastor, é um extremo. Gente, não é. Não é À um medida extremo. em que você autoriza seu filho fazer isso, ele não sabe o que tem dentro da casa dele. Ele não sabe o que é o lar dele. Ele tem que ter referências de casa. O ambiente forma. Gravem bem isso, gente. O ambiente forma. E o senhor foi muito pontual em dizer isso. A explicação, ela constrói pensamentos, né? Faz com que a criança pense. A gente está falando aí em criança que já tem gestão, de consegue raciocinar. Quando seu filho é muito pequeno, você ainda pega na mãozinha dele, leva para um lado, para o outro, ele vai seguir você. Mas a partir do momento que ele tem um entendimento, ele começa, por quê? Lá tem, aqui não tem. Lá pode, aqui não pode. Aí é o tempo de você explicar e uma explicação na idade dele. Não adianta você dizer assim, não, porque isso é do diabo. Ele não vai entender o que é isso. Você pode chegar e explicar de um jeito que é, igual o pastor estava explicando, existe uma explicação teológica e mostrar para ele que não faz parte da nossa cultura, que existem outras maneiras, outros tipos de festa. Isso também não abre vazão de você trocar o nome Halloween. Eu vou ensinar meu filho diferente, eu não vou vestir ele de bruxa, eu vou vestir ele assim, de um personagemzinho terror, básico. Não. É errado do mesmo jeito. Não adianta querer confundir a cabeça da criança. Vamos amenizar o crime, né? Vamos diminuir o crime. Vamos deixar um pouquinho melhor. Assim, sim, não. Entendeu? Você tem que ensinar a coisa certa. Eu falei, não faz parte da nossa fé. Nós não invocamos os mortos. A palavra de Deus diz isso. E você vai ensinar isso para ele. Você vai ensinar com tanto amor, acreditando tanto que aquilo para ele é uma verdade. Entendeu? Nós não podemos negociar o ensino da verdade para os nossos filhos, porque são gerações, não é, pastor? Sim. São gerações, não é, amor? Sim. Se nós negamos esse conhecimento, outras pessoas vão ensinar. E como que ficará a igreja, né, no futuro? Uma igreja fraca, porque os nossos filhos são a igreja de amanhã. Isso é incrível, pastora, porque assim, a Bíblia diz assim, uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E esse contar a outra geração os feitos do Senhor não são só os milagres que a gente vive, as respostas, é contar os princípios. Sim, os valores. Existe algo dentro da teologia que nós chamamos da tradição oral, ok? Sim. A tradição escrita nós temos, que é a santa palavra de Deus. Perfeito. Isso aqui é inegociável. Ela é a nossa base, nossa regra de fé, ok? Perfeito. Só que existe algo que nós chamamos que é a tradição oral. O que é a tradição oral? É eu explicar, no caso nós estamos falando de filiação, eu explicar para o meu filho quem é meu Deus. Eu explicar para o meu filho o que é a minha fé. Eu explicar para o meu filho o que é a igreja. Eu explicar para o meu filho o que é a adoração.
eu explicar para o meu filho o que acontece pós-morte. Sim. Quando eu explico para o meu filho, e aqui entrando já no Halloween, quando eu Sim. explico para o meu filho o que é pós-morte, que a nossa vida que é passageira e o que Tem uma nos espera é eternidade, uma né? eternidade, é um céu, é a glória, é Cristo assentado à direita de Deus, aguardando sua igreja chegar, aguardando sua igreja se assentar ao lado dele. O que nos espera pós-morte é isso. O meu filho vai olhar para mim e falar: pai, o Halloween não faz sentido. Não faz sentido. É. Ele mesmo vai me dar essa resposta. Pai, o Halloween... Porque, pai, é assim, se eu morro e daqui eu vou pra eternidade, Sim. ou paraíso, ou vou pra eternidade, pai, então como que os mortos conversam com os vivos? Não conversam. Não conversam. Então, pai, isso não faz sentido. O meu filho vai falar que não faz sentido. Aí nós vamos ter uma geração comunicando a outra geração os feitos e as maravilhas de Deus. Perfeito. Aí nós teremos gerações fortes, gerações saudáveis, gerações cheias do Espírito Santo. Aí nós teremos o John Wesley novamente, cheio do fogo do Espírito Sim, Santo. sim. Nós teremos Calvino pregando. Pelo amor de Deus. Não que eles vão voltar, ok? Não. Referência, Mas nós referência. teremos a unção, a graça, o poder de Deus sobre nossos filhos. Teremos filhos apaixonados pela igreja. Porque a palavra diz: por ensina Cristo. teu filho o caminho que deve andar. Mas o ensino é falar, é explicar. Esse é um copo, esse é um microfone, é aquela festa não condiz com a palavra de Deus. É o ensino. Na neuropsicologia, fala muito sobre as divisões do nosso cérebro. Nós temos essa parte que é a parte do córtex frontal, pré-frontal, onde nós realizamos aqui todos os nossos aprendizados, nossos pensamentos, é tudo construído aqui. Então, quando você ensina teu filho, é um processo de construção e desconstrução, construção e desconstrução. Então, é papel dos pais, dos responsáveis, ensinar. Igual a Bíblia diz, ensina. E é interessante assim, a cultura de pai para filho, sem o conhecimento que nós estamos aqui discutindo isso, esclarecendo o que é essa cultura trazida pelo Brasil, e não sabe a consequência que tem o futuro da geração. Exatamente. Então, pais, ouve, preste atenção, e se você está errando, é o momento de você consertar. Tudo tem um conserto. Sim. Tudo através do conhecimento. Entendimento? Conhecimento. Você está conhecendo agora. Se é de pai para filho, meu pai fez, eu estou fazendo, vou fazer para meu filho está aprendendo, e vai passando. Mas você tem que ter o conhecimento da palavra. E quantos fatos, né, que eu vejo, já cheguei a presenciar até em consultório, da criança com excesso de medo. Mas aí você vai falar assim, por que ela tem tanto medo? Se ela tem um lar amoroso, os pais são presentes, por que ela tem esse medo? À noite ela acorda assim num pavor. É porque participou disso, participou de um evento como esse que manifesta terror, manifesta medo, manifesta coisas que você não vê no seu dia a dia. Você costuma ver dia a dia uma pessoa com uma faca na cabeça? Ninguém vê isso, gente. Então você vai implantando isso na criança, ela vai gerando emoções, sensações e reflete quando? À noite. É verdade. Porque quando você verdade. dorme, o aprendizado ocorre aí. Quando você está dormindo, tudo que você ouviu, fez, falou, o aprendizado vai ocorrer ali. Aí o cérebro vai rever tudo aquilo. E tem criança que acorda à noite naquele pânico, né? E a mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas não vai saber que ele vivenciou práticas de terror. Isso também não é só no festa do Halloween, é festa de filmes de terror e outras coisas, mas isso daí a gente fala em outro podcast. Mas continua, pastor. Então quer dizer, pastora, que vai abrindo legalidades. Vai abrindo Perfeito, legalidades. portais, é verdade. Ok, vai abrindo legalidades. E aí, daqui a pouco a gente tem um filho cheio de medo. Aí nós vamos ter um filho com medo de avançar, de ser um empreendedor, de Perfeito. ficar sozinho em casa. E às vezes a gente vai orar, Senhor, por que isso? Mas não é o Senhor. São nossas atitudes Perfeito. que estão levando nossos filhos a esse caminho. Pastora, a senhora falou algo muito poderoso sobre o córtex pré-frontal, ok? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Gente, eu não sou dessa área, ok? Mas eu quero sugar conhecimento aqui. Eu vou sugar quero conhecimento aprender. Eu quero aprender, vocês não têm ideia. Pastor, certa vez eu li um livro e falava sobre esse córtex pré-frontal. E dizia o seguinte, usava a seguinte analogia. Uma criança está no parque brincando. Tá. Essa criança, ela sofre uma mordida de um cachorro, ok?
sofreu uma mordida ali e tal, a criança cresce, e com o tempo ela nem lembra da mordida do cachorro. Mas ela pode ser uma criança que tenha medo de parque. Porque o pré-frontal dela guardou a informação de que o parque tem o cachorro e tem a mordida. Não guardou a cena, Sim. mas guardou a informação. Então ela pode ser uma criança que tenha medo de parque, ou um adulto, ou sei lá, um adolescente que tenha medo de parque. Aí entra o trabalho da psicologia, com tratamento, para descobrir e sarar isso. Então, nesse livro eu entendi o seguinte: o pré-frontal, ele guarda algumas memórias que a gente vai tendo na infância, e isso reflete na fase da adolescência, juventude e adulta. Sim. Isso é verdade ou não? Se for verdade, isso, a gente tem no Halloween um impacto muito grande sobre isso aqui agora. Sim. Isso que você falou é fato. Mas existe um porém, gente. Existe a poda neural. Poda neural. A poda neural. O que acontece? Quando você, pegando esse exemplo dessa criança que sofreu uma mordida, e essa mordida, houve um aprendizado do cérebro. Ai, doeu. O cérebro não sente dor. Mas ele mandou uma informação que aquilo foi ruim. Então, guardou aquela informação. Se não foi ensinado a criança a vivenciar aquilo, a perder aquele medo, que não é todo dia que o cachorro vai te morder. O cachorro não vai te morder todo dia. Ou você tem que aprender a enfrentar. Vamos lá, o cachorro não está mais lá. Legal. O cachorro foi embora. Ou de repente você cutucou o cachorro. O cérebro vai armazenar uma outra memória de aprendizado. E quando chegar numa idade X, ele vai fazer a colheita, né? Ele vai fazer uma poda. Isso é bom, isso aqui não é. Ele vai rever esse aprendizado. Aí a criança vai passar de uma fase para outra e ela vai deixar aquilo. Entendeu? Então, as memórias, elas ficam sim armazenadas, mas existe um tempo de poda. E a poda, ela vem com aprendizado, que nem hoje nós estamos tendo um grande aprendizado aqui. Eu tenho 53 anos e estou me desconstruindo. Pastora, que lição. Gente, vocês ouviram isso aqui? Vocês ouviram isso? Gente, que lição a gente teve aqui agora. A poda neural. Sim. Que lição. Pai, você entendeu? É capaz de você ter permitido seu filho ter participado de Halloween, ter participado do dia, ou famoso Dia das Bruxas, ou Savaion, como era o nome original, ok? E teu filho ter gerado alguma memória sobre isso. Sim, você pode fazer uma poda Ter nisso. gerado uma memória ruim, de medo, uma memória da faca na cabeça, que futuramente poderia ter uma tendência a suicídio. Ou uma memória que eu etc. posso pôr uma faca na cabeça do meu amigo. Isso, então Não é? pode Que é natural, ter sido Versa. gerado memórias, ok? Sim. Agora, pai, chegou a hora de você entender o que. Eu não vou nem chamar de pastor, eu vou chamar de doutor, do que a doutora acabou de nos ensinar. O que a gente precisa? Faça essa poda em tempo. Em tempo, Então, exatamente. sente-se com teu filho e explique a ele Sim. a essência do que aconteceu para que essa poda aconteça e você possa ter um filho emocionalmente saudável. Saudável. Perfeito. Emocionalmente saudável, seguro e não ser manipulado por um sistema. Ele saber ter posicionamento, gente. Porque hoje nós pegamos muitas crianças, adultos que não sabem se posicionar. Eles vão de acordo com a massa. E isso não é interessante. Perfeito. Nós temos que ter pessoas que entendam quem são, para que, qual o papel dele na sociedade. O que eu faço? Qual a importância que eu tenho nessa sociedade? Não é porque está acontecendo algo que eu vou fazer também. Eu tenho que analisar, eu tenho que pesar. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Isso é bom para minha família, isso não é. E se você já construiu esse pensamento no seu filho, no seu adolescente, como desconstruir, né? Como desconstruir tudo isso? É tempo de conversa. Ensino é falar. Quando você fala, eu estou falando, o pastor está falando, o seu cérebro está com a que a gente chama de atenção. E quando tem a atenção, há o aprendizado. Perfeito. E quando há o aprendizado, desconstrói muita coisa. O cérebro, ele é uma máquina muito... Deus fez ela muito perfeita. Ela tem o poder de falar, opa, até aqui estava indo errado, agora eu vou andar certo. Apaga tudo. Apaga toda a informação que tinha, vamos fazer informações novas. Então, é tempo de coisas novas. Continua, pastor, que está demais seu ensino. Vamos agora, vamos olhar alguns pontos bíblicos, até para que você, pai, tenha base, ok? Tenha base para dialogar com o teu filho dentro da Bíblia, dentro da nossa regra de fé, ok? Sim. Então, a gente já construiu uma ideia de que
A festa do Halloween, dentro da teologia, é uma Perfeito. ideia de necromancia. Perfeito. Consulta mortos e mortos a vivos e etc. E aí vem todas essas fantasias para gerar um medo, ok? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou começar com Efésios, capítulo 5, verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Começa aqui. Sim. Aí, verso 11, ele vai dizer, não se embriague com vinho. Verso 6, ele vai dizer, não se embriague com vinho que a contenda. E no verso 11, pastores, olha o que a Bíblia diz. Não sejam cúmplices das obras das trevas. Meu Deus. Olha que forte. Antes, Meu Deus. exponham-nas à luz. A verdade. Olha o que a Bíblia me diz. Não sejam cúmplices das obras das trevas. Deixa eu te contextualizar para você Sim. entender o que Paulo está falando aqui. A carta é Efésios, ok? Perfeito. Sim. Dentro da cidade de Éfeso, havia uma divindade pagã, que era Dionísio. Sim. Eles faziam festas a Dionísio. Tá. E esse deus Dionísio era da embriaguez, etc. Essas coisas, ok? E orgias, etc. Daí vocês imaginam, Sim. daí para baixo, Contexto, tá. ok? Daí para baixo. Vocês imaginam como que é. Perfeito. E os cristãos de Éfeso começaram a se envolver com essa cultura, com esse deus Dionísio, com essas festas, com esse templo. Paulo fica sabendo daquilo, ele fica indignado. É como se Paulo estivesse falando, irmãos, vocês estão loucos? Eu vou. Sim, irmãos, vocês estão loucos? Trazendo falando do assim. dia de hoje. Eu fico imaginando Paulo, porque Paulo não era um galã alto, Sim, Paulo sim. era baixinho, meio gordinho, assim. A Bíblia fala isso, ok? Era meio batatinha, assim, a Bíblia conta, né? É meio que não conseguia falar direito. Eu fico imaginando Paulo chegando pros irmãos de Éfeso e falando assim, Indignado. gente, como que pode? Aí ele vai dizer, irmãos, não sejam cúmplices das obras das trevas. Deus não nos chamou para andar nas obras das trevas. Que semelhança há entre luz e treva? Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para ser diferente. Isso. Irmãos, isso não é religiosidade, isso é básico da fé. Deus não nos chamou para ser igual ao mundo, Deus não nos chamou para ser mais um no mundo. Deus nos chama para ser a luz do mundo. E a denúncia, o grito que Paulo faz é... Agora vem um sentido que, às vezes, a gente leu esse texto a vida inteira e não entendia o sentido dele. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo. O que Paulo está falando? Ele está falando, irmãos, sai dessas festas miseráveis que vocês estão vivendo do Deus Dionísio, sai dessas coisas e, ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça, Aleluia. cheios do favor, cheios da bondade de Deus. O que Paulo está fazendo? Ele está trazendo os irmãos para a razão. Pra razão. Perfeito. Paulo não está trazendo emocionalismo. Sim. Paulo não está trazendo uma epifania ou algo assim sobrenatural. Paulo está trazendo uma razão. Pensem. Pensem. Analisem o que vocês estão fazendo. Isso, a nossa fé não coaduna com o que vocês estão fazendo. Perfeito. Então sai daí, vem para cá e sejam cheios do Espírito Santo. Então, o primeiro texto que talvez eu citaria para vocês, Sim. Efésios 5:11, leia isso para os seus filhos. Foi tão legal que ontem eu fiz uma postagem e aí eu vi alguns pais repostando, né? Exatamente esse texto, alguns pais repostando. Eu fiz até no status do WhatsApp. Sim. Alguns pais repostando e depois eu tenho alguns adolescentes, tal. Eu vi muitos adolescentes repostando. Nós não celebramos Halloween. Olha o que a Bíblia diz. Maravilha. Efésios 5:11. Efésios 5:11. Efésios 5:11, Muitos gente. deles colocando: não sejam participantes das obras das trevas. Né? Então isso encheu muito o meu coração e, pai, fica para você como base. Agora, posso dar só um outro texto? Perfeito. Quantos o Ok? senhor quiser. Dentro dessa ideia de que essa festa traz um princípio de necromancia. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 18, verso 10. Pais, isso aqui é Bíblia, ok? Não permite que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio. Agora olha o verso 11. Ou faça encantamentos, que seja médio, espírita, ou que consultem os mortos. Olha, gente, e isso é na Bíblia católica e na Bíblia protestante também, gente. Não? Isso Tô mesmo. errada, pastor? Correto. Gente, para não dizer, né, É que verdade. consulte a Bíblia. Aqui, ó. Não sei se vocês vão ver aqui, ó.
Nós amamos a Bíblia. Lá em Poá nós criamos esse jargão. Porque assim, não é a nossa fala. Não é a fala minha, do nosso bispo ou da cristã mundial. Gente, é a fala desse livro aqui. É a Bíblia. É a palavra. E o que a Bíblia está dizendo? Ei, não consultem mortos, médiuns, espíritas ou qualquer outra coisa. Se a Bíblia é minha regra de fé e ela está dizendo para não fazer isso, e eu participo de uma festa que consulta mortos, Eu estou contra. Então, pai, se você pegar seu filho, sentar com ele na mesa, e se ele já souber ler, você der esse texto, Deuteronômio 18, versículo 10 e 11, e falar, filho, leia, e ele lê isso aqui, ele está convencido. Pronto. É porque há entendimento. Sim, Há entendimento sim, sobre isso. Sim. Sim. E é interessante que em Efésios 5, né, que o senhor leu, que fala, sede meus imitadores, né? Isso na neuropsicologia a gente chama de habilidades sociais, né? Você copie um exemplo, né, que lhe seja útil, que lhe seja referência. Hoje você não costuma ter mentores, você não costuma ter pessoas que referenciam para você, então a Bíblia tem que ser sua referência de fé e prática. Seja imitadores de Cristo. Cristo, faz aquela pergunta, Cristo participaria de um evento? Se ele estivesse hoje aqui, falou, senhor, vamos comigo lá no Halloween? Será que ele iria? Ele iria? Não. Ele não iria, ele ia te falar, não, acorda, Ele desperta. Então, outro dia, eu precisei conversar com uma pessoa, né? E era uma conversa nesses termos, assim, tal. Aí a pessoa falou pra mim, pastor, Jesus ia lá. Era em outro lugar, não era festa, ok? Perfeito. Não vou expor aqui, mas a pessoa falou, pastor, Jesus iria lá. Aí eu falei, concordo com você, ele ia mesmo. Mas ele ia lá fazer o quê? Com qual propósito? Né? Ele ia participar disso ou ele ia levar luz para isso? Olha, gente, isso é muito forte, hein? Forte. Olha. Entende? É que nem as pessoas falam. Cara, as pessoas falam assim, eu vou para um show do mundo, pastor. Jesus iria lá. Concordo. Perfeito. Jesus iria, Paulo iria, Pedro iria, Tiago iria. Eu também iria. Mas com qual propósito? Nós vamos lá levar o evangelho, nós vamos lá levar o amor, nós vamos lá levar uma garrafa de água e se prontificar a orar por alguém. Sim. Nós não vamos lá participar do que está acontecendo. Perfeito. Então veja que há uma diferença sobre isso. Eu ir me envolver e eu ir levar luz. É o que Efésios está dizendo, sabe? Exponham as obras das trevas à luz. Sim. Então, a gente não cair num viés de uma ideia em que nossos filhos vão, às vezes, ver o Halloween e eles vão atravessar a rua. Sim. Não é Perfeito. isso, gente, que nós estamos querendo propor Sim. aqui. É verdade. O que nós estamos querendo propor é que nós somos luz. Se seu filho encontrar alguém com isso, ele deve ser orientado, olha, ore por essa pessoa, entregue um folheto de Deus para essa pessoa, separe um minuto, nós devemos amar essas pessoas e expor elas à luz, trazê-las à luz. Faz um movimento não fugir diferente, né? delas. Os pais poderiam, olha, vão sair o desafio. Os pais poderiam fazer um folhetinho, quando bater na sua porta do sua travessura, você entrega um folhetinho para eles. Entendeu? É isso. Eu tenho uma jovem lá na igreja, a Carol, né? Ela trabalha em um setor administrativo e tal. E aí, vocês sabem, o setor administrativo aí coloca tudo aqui, tal. Ela é crente, a menina é crente, a mocinha é crente mesmo, crente pra valer. Aí, cara, ó. Aí ela pegou assim e falou: pastor, eu vou propor pro meu chefe algo diferente. Eu falei, olha, mas vai com calma, porque a empresa tem uma tradição. Sim. E você tá trabalhando lá, você Tem que precisa respeitar a tradição dele. Você não precisa se envolver, mas você tem que respeitar. Sim. Perfeito. Então, é legal a gente diferenciar isso. Aí ela falou, não, eu vou propor pra ele. Aí ela propôs pra ele sobre a reforma protestante. Sério? Naquele ano, eles não montaram enfeite do Halloween. Eles colocaram fotos da reforma protestante. Meu Deus. Olha que bacana. Contagiou. Em todos os anos. Que lindo. Era Halloween. Naquele ano, porque alguém falou, sentou com o chefe, conversou, expôs pra eles Trouxe o sobre a entendimento, reforma. né? Que cai no mesmo dia. Dia 31. Dia 31. Sobre a reforma protestante, quando ela expôs pra ele olhou pra ela e falou, uau, esse é um evento que marcou o mundo. Gente, uau. Nós precisamos fazer isso. E ele colocou fotos da reforma protestante no Meu escritório. Deus. Então as pessoas entravam e ficavam se perguntando, o que é aquilo? Quem é aquele? O que aquilo significa? E eles iam explicando sobre a reforma Então, protestante. gente, Deus. veste seu filho de Martim Lutero. Percebe? O que eu aprendo com isso? Ela não precisou pedir demissão porque estava tendo algo fora do que ela acredita.
mas com o que ela acredita, de forma sábia, educada, ela soube conversar e transformar aquilo em luz. Em luz, ela trouxe Mudou entendimento o ambiente. novo, né? E é isso que nós temos que fazer, né? Não comemorar uma festa de trevas, né? Que não condiz com a palavra de Deus, mas nós devemos trazer luz. Sim. E até vou querer que você fale um pouco da reforma protestante também, pastor. Nós vamos avançar um pouquinho aí, né? Mas continua, que é demais, gente. Ó. Eu esqueci de trazer papel e caneta. Mais um texto, tá bom? Então a gente leu Efésios, nós lemos Efésios, lemos Deuteronômio 18. Agora tem um outro texto que é Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 10, verso 21. Aproveitando que nós estamos em um podcast, quando fala assim, primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, significa que era uma cidade e quem escreveu foi Paulo. E às vezes a pessoa acha que perde a inspiração porque foi Paulo. Não, continua sendo inspirado, porque quem soprou para ser escrito foi o Espírito Santo. Perfeito. Ok? Perfeito, ok. Então, aí nós falamos que a Bíblia é divino-humana. Por que é divino-humana? Porque é inspirada por Deus e escrita por homens. Por homens. Ok? Então, Ok. Beleza. aqui já valeu também essa observação. 1 Coríntios 10, 21, olha o que a Bíblia diz. Irmãos, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode conviver luz e trevas. Perfeito. juntos, né? Você não pode ter um comportamento de Deus e um comportamento fora do ambiente de Deus. Se não é pode. luz, tem que ter a diferença. né? Aí a palavra de Deus, trazendo para a neuropsicologia, está falando de identidade. Quem é você? Ou você é daqui, ou você é de lá. Você não pode estar no meio, não é verdade? Perfeito. Quem é você? Eu pergunto, quem é você? Né? E que lado que você está? É isso. Então, assim, até pra gente fechar esse pensamento dos textos bíblicos, Sim. pai, cria uma identidade no seu lar. Cria uma identidade no seu lar. Sabe, permita seu filho te ver orando. Permita seu filho te ver lendo a Bíblia. Referência, Senta com seu filho e explique verdades espirituais para ele. Mostre para ele sobre o Halloween, não de uma forma, num viés religioso do não. Quando eu digo religioso, porque o viés religioso é assim, ó, não faz. Isso. Mas por quê? Não faz, pronto, acabou. Sim. O viés cultural, inteligente, é você sentar com o seu filho e explicar. Pega esses textos, mostra para ele, leia com ele, explique para ele a verdade. Então, quando você fizer isso, você ganhou seu filho, você não perdeu seu filho, sabe? E a partir daí, você está criando uma identidade dentro do seu lar. Seu próprio filho maior, ele vai falar assim, olha, isso cabe dentro da minha casa, isso não cabe dentro da minha casa. Por que a gente tem lares hoje sofrendo com isso? Porque faltou essa identidade lá atrás. Exatamente. Verdade. Então você vê filhos trazendo coisas do mundo para dentro Sim. do lar, ok? E aí Ok. o pai quer culpar o filho, quando a culpa não tá no filho. Não tá, porque não teve referência, não teve identidade. Entende? Então faltou a identidade desse lar. Faltou Exatamente. o filho entender. O lar do meu pai é um lar cristão. Não estou dizendo que seu filho vai virar crente o resto da vida. Gente, depois que ele ganhar a maioridade, ele vai ter as escolhas É dele. verdade. Sim. verdade. Só que você semeou no coração dele uma identidade. E mesmo ele escolhendo um outro caminho, ele vai tem a olhar. memória Sim, do e que ele viveu. E ele vai olhar e dizer: olha, isso não cabe dentro da casa do meu pai. Exatamente. Porque meus pais e o lar do meu pai é um lar cristão. Mesmo ele amanhã ou depois indo para um outro caminho, Sim. ele vai ter uma casa, ele vai ter uma família. E ele vai ter os princípios do lar. Ele pode ir pro caminho que ele quiser, mas ele vai ter. Minha casa vai ser assim, Sim. meu lar vai ser É o assim, minha aprendizado. família vai ser assim. Porque é incrível, pastor. O cérebro ele tem um potencial de aprender. Por exemplo, ó, sabe andar de bicicleta? Você anda de bicicleta hoje em dia? Não. Mas se eu te der uma bicicleta. Denunciei, agora não faz atividade física. Mas se eu te der uma bicicleta hoje, você não sabe pedalar? Sim. Vai dar uma tremidinha, mas vai. Sim. Mas vamos supor que você parou de andar de bicicleta lá com 14 anos. Né? Você está com quantos anos hoje? Eu posso perguntar, aquele homem, ele não liga, né? Mas vai perguntar 25. pra gente. pronto. Pronto. 25 anos. Lógico. Dizem que quando a gente passa dos 40, a gente, em vez de subir, diminui, né? Perfeito. Aí é então só eu tô fazer com as 15. contas. Pronto. Então, se eu te der hoje uma bicicleta, você vai pedalar. Vai Sim. dar uma tremidinha, mas por quê? Houve aprendizado. Você aprendeu e um aprendizado significativo para você. Então, quando os pais dão um ensino, uma identidade cristã, identidade cristã na sua casa, mesmo que se um dia ele der uma desviada do caminho, ele vai retomar, porque houve um aprendizado Verdade. significativo, gente.
a gente não esquece. Quando nós aprendemos algo que é importante, o cérebro vai te trazer a memória. A Bíblia diz isso, né? Traz a memória que te traz esperança. Se um dia você estiver num momento difícil, eu saí dos caminhos, eu não estou fazendo, ele vai te trazer a memória isso, porque houve significativo. Um aprendizado significativo. E também querendo pontuar, aproveitando que o senhor falou, de que o ensino tem que ser um não. Correto? Você pontuou isso. Só que ele tem que ser um ensino também respeitoso. Por quê? Nós temos habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Por exemplo, para vir aqui, nós não viemos com roupa de banho. Não é? Aqui não é praia. Então, nós temos uma habilidade social. E os pais precisam ensinar para os seus filhos habilidades espirituais. Quais são as habilidades espirituais? Se eu aprendi que o Halloween não é da minha fé, nem da minha prática, mas eu tenho um amigo que eu vou deixar de ser amigo dele? Não, mas eu vou falar a verdade para ele com uma habilidade, com amor, com acolhimento, que vai ser esclarecedor para ele. Então, hoje nós temos uma situação de cristãos querendo estar em bolhas. Deus não nos quer em bolha. Deus não quer filhos em bolha. Pais em bolha, vocês têm que levar esse conhecimento, né? Ide por todo mundo e leve esse conhecimento, leve essa boa nova, não é? Sim, então, grave isso, habilidade espiritual. Você tem que aprender a falar das coisas do reino, sem negociar a sua fé, mas sendo respeitoso. Jesus fez isso, não fez? Sim. Quando aquela mulher pecou, todo mundo foi atirar pedras nela. Ele não chegou lá falando assim, poxa, você também, você pisa na bola, né? Você foi lá, meteu um galho no seu marido e ainda vem aqui... Eu tenho que resolver isso. Ainda vem aqui pra mim. Não, ele teve todo um aconchego ali, falou, não vai, né, não peque mais. Ele já lançou com amor, com acolhimento. Ele não desprezou, né? E essa mulher ela ficou marcada. Ficou até hoje, estou falando dela hoje, Perfeito. né? Para você ver. E outros exemplos, são habilidades espirituais, gente. É isso. Na teologia, eu aprendi uma nova agora, tá vendo? Habilidade social. Na teologia, a gente chama isso de contextualização. Olha. Você precisa se contextualizar com o ambiente em que você está. Por exemplo, o ambiente que eu tô é de igreja, não me cabe ir com uma sunga na igreja. Olha, Perfeito. aprendi. Como que chama, pastor? Contextualização. Eu aprendi, então eu tá preciso vendo? aprender a contextualizar. Tá vendo? Eu falei que para conversar com ele eu tinha que anotar tudo. É a primeira vez que vocês me veem com celular, né? Eu falei assim, eu vou receber, ele é muito inteligente, tô aqui. Então, dentro da teologia, a gente tem isso. Por exemplo, eu tô na sala da minha casa com os meus filhos, eu não vou estar de terno e gravata, exceto se eu acabei de chegar. Mas eu não vou estar de terno e gravata, como eu vou estar? Lá eu sou o pai. Com a minha filha lá você não é pastor. Lá não, eu não sou pai. pastor, lá eu sou o pai. Com a minha filha de 6 anos, eu acho que eu posso falar, a gente brinca de bola na sala de casa. E a sua Então, esposa assim, não fica brava? Ela fica aqui, começa a cair tudo, né? Dá umas DRzinhas, dá assim. Da DR, né? Dá. Ontem eu cheguei, era quase 10h30. Eu cheguei, era quase 10h30. E ela tava me esperando com a bola na mão. Olha, Ela, pai, agora é nosso momento. Olha só. Aí eu tirei, eu tava com a roupa de igreja. Filma tirei aí, se tudo, posta, tá, gente. não pode, né? Aí pegamos a bola, começamos a brincar. É contextualização. Então, por exemplo, eu tava conversando com meu filho hoje estuda em um colégio, ok? Esse colégio não é um colégio cristão. Tá? E nesse colégio, meio que eles têm uma política, tal, lá e etc. E meu filho, ele tem 15 anos, calma. Ele falou, pai, eu tô com o coração incendiado, eu quero falar de Jesus para os meus amigos, mas existe a política da escola. O que ele acabou de me dizer? Eu sei me contextualizar na escola que eu estou, Habilidade pai. social. Eu sei habilidade social, eu sei me contextualizar, eu sei ter habilidade social. Pai, eu preciso falar de Jesus para eles, pai. Como que eu faço isso? Aí eu falei, filho, Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Sim. Ressuscitou, pai. Uma comunidade inteira se rendeu a Cristo, não se rendeu? Sim. Qual foi a vez que você viu Lázaro abrindo a boca na Bíblia? É mesmo. Não tem. Eu não vi mesmo, não. Não tem Lázaro falando na Bíblia. Não tem. E como que as pessoas se renderam a Cristo por meio de Lázaro, tanto que os fariseus queriam matar Lázaro? Isso eu sei. Perfeito. Isso eu li. Mas como? Como? Pelo exemplo, pelo testemunho. Testemunho. E aí eu falei pra ele, quando você tá em um ambiente que às vezes você não vai poder falar, o seu testemunho são suas palavras. Olha que forte, gente. O seu testemunho vão ser suas palavras, filho. Aí eu falei pra ele... Isso é um livro aberto, né? Quando você se reunir com seus amigos na mesa de almoço,
Lá não está escrito que você não pode. Então agradeça a Deus pelo almoço e eles vão estar olhando você fazer isso. Quando você for fazer um trabalho que der certo, pós-trabalho, faça a sua oração e agradeça a Deus pelo trabalho ter dado certo. Automaticamente, filho, você não abriu a boca para falar nada. Mas o seu testemunho está dizendo. E aí eu falei para ele, eu te garanto que em algum momento algum deles vai perguntar para você, você é cristão? Você é diferente. E aí a oportunidade que você precisava. Perfeito. Diz para eles, sim, sou cristão, Sabe. eu amo Cristo, eu ando com Cristo. Ou seja, você não forçou a barra para um deles ter que ir numa diretoria reclamar de você. Mas você gerou uma atmosfera Sim. a ponto deles terem uma curiosidade de conhecer você mais de perto e entender quem você é. Nossa, gente, isso é Meu muito Deus. forte, né? Então isso, como que foi isso? Eu tendo uma conversa com ele assim, ó. Eu tendo uma conversa com ele. Então, essa questão da contextualização é isso. Pais, você não precisa coibir teu filho e dizer, olha, você não vai ficar perto de quem participa do Halloween. Ou, às vezes, os pais têm muito medo disso, né? Você não vai participar ou ficar perto de filhos que faz parte de outra religião. Tem isso Tem isso também, também. gente. Não Na pode. verdade, o que, que a gente precisa? A gente não pode proibir isso e nem tem como, porque daqui a pouco eles vão ter amigos. Eles vão lidar com pessoas do mundo, gente. Eles vão para uma sociedade. Eles não vão estar né? dentro de uma bolha. É. O que eu digo e o que eu trabalho em casa, sabe? Isso no futuro pode dar errado, sei lá. Sim. Não sei, porque eu não cheguei lá ainda. Mas assim, o que eu trabalho em casa é assim: prepare bem ele, para quando ele sair do teu ninho, ele tá tão bem preparado que ele seja alguém que ame Cristo e esteja firmado em Cristo e que não vai se vender pelo sistema ou por qualquer pessoa. Exatamente. Então, a ideia que eu carrego é: eu preciso preparar ele aqui, para quando ele for, ele tá pronto. Exatamente. Ele tá preparado. Sabe? Que lá vão falar para ele, faz isso que é gostoso, mas ele vai falar, eu tenho a minha identidade. Exatamente. Eu sou Que é um cristão. inegociável, né? Eu sou um cristão. É tanto que quando ele foi começar o primeiro dia de aula nessa escola, nesse colégio, que eu levei ele na porta, eu falei assim para ele: filho, nunca se esqueça quem você é. Porque eu sabia que lá ele ia enfrentar de tudo. Filho, nunca se esqueça quem você é. Porque é a partir do que você é que você vai ter sua vida. E ele falou: pai, jamais eu me esquecerei. Eu sou um isso é filho amado de Deus. Que lindo. Então, assim, a ideia que a gente tá tentando propor para você aqui, pai, não é para você ter uma fé cega, sabe? Sim. É para você ter uma fé coerente com o que você acredita, explicar para teu filho, para tua prole, o que você acredita, mostrar para eles a verdade da fé, preparar eles para viverem o mundo, não para fugirem do mundo. Para viverem o mundo, encarar a realidade, encarar outras fé, encarar outras pessoas, encarar outras realidades e lá onde eles estiverem serem a luz de Cristo. Perfeito. Que lindo. Exatamente, é dessa maneira. Deu a base? Nossa, eu tô assim, eu tô aqui se passada. Peraí, é muito conhecimento. Mas vamos lá, pastor. Então a gente trouxe toda essa visão, esse aprendizado do Halloween, não é? Sabemos que não é uma festa que está no nosso calendário para festejar, para comemorar, não é? Mas é cultura de outro lugar. É cultura de outro lugar. A gente não está aqui debatendo cultura, a gente está debatendo fé, comportamento, identidade. Né? Nós não nos movemos por um calendário, nós nos movemos por um perfil de identidade que Deus nos traz. Sim. Entendeu? Porque senão, né, já pensou, no dia do índio, sai todo mundo de índio. Eu tenho que deixar uma pérola, né, gente? Aí deu ruim pra nós, né, bastante. Meu Deus. Com todo respeito, né, aos índios, né? Sim. Mas são datas comemorativas, né, que não fazem parte do nosso calendário de festejar, né, no caso, o Halloween. Então, o senhor tem mais algo a acrescentar nesse aprendizado? Ou a gente pode entrar agora também na reforma protestante, gente? Não, acho que é isso. É isso? Eu acho que é isso. É basicamente essa a ideia central, né? A Sim. ideia por trás de tudo. Então, nós, assim, fechamos essa ponta do Halloween, mas aqui eu vou deixar para vocês fazerem perguntas. Vocês podem lançar perguntas, não está ao vivo, né? Mas breve a gente fará um ao vivo. Mas se você deixar sua pergunta aqui, a gente faz questão de responder, pastor Jefferson também. E vamos saber um pouquinho, então, sobre a Reforma Protestante. Né? É esse evento que deu um antes e um depois, né? Na nossa vida, na nossa fé. A figura de Martim Lutero. Uma pessoa, assim,
Fala pra gente, vai. Ó, eu só, quando eu penso sobre a reforma, eu gosto de pensar. Lá em Poá, nós estamos fazendo, nas quartas-feiras, né? Nós temos a quarta mais inspirada, nós fizemos os 5 solas. Então, cada quarta a gente falou de um sola. Hoje vai estar falando sobre a graça, só que hoje a gente vai estar em Itaquá, né? Não vai ser eu nem que eu vou pregar, mas vai estar falando de um dos solas. Gente, deu uma guinada na igreja assim, ó, maravilhosa. Então, você que tá, acessa o YouTube da igreja de Poá, lá você vai ver. Tá tudo gravadinho lá, assiste lá. É muito material, coisa muito A gente vai rica. deixar o arroba aqui. Isso, muito bom mesmo pra tudo, tá? Quando eu penso na reforma, pastores, eu gosto de pensar assim: a reforma protestante não é o nascimento da igreja. Sim. Porque muitas pessoas, principalmente quando você pega os reformadores, eles tratam a reforma como se a igreja estivesse nascendo ali. A igreja não nasceu ali. A igreja nasceu em Atos, ou alguns, como querem, na cruz, quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Então, nesses 2 pontos é o ponto comum de entendimento da teologia do nascimento da igreja. A igreja nasceu, vamos colocar aqui, em Atos, ok? Certo. Reforma protestante é porque em algum momento essa igreja que nasceu em Atos foi perdendo A identidade. alguns pontos principais, ok? Aí, então, nós vamos ter que ter um restaurar. Então, reforma protestante não é um nascimento, é um restaurar dos princípios Que foram perdidos. de como nasceu a igreja. Tá. Entendo. Tá? É tanto que se a gente pegar os concílios que existiram, concílio de Nicéia, concílio de Trento, concílio de Calcedônia, o que eram concílios? Eram reuniões para fazer a defesa da fé. Essas reuniões e essas defesas da fé eram feitas pelos bispos, os padres da igreja. Lembrando que nessa época a igreja católica não era católica apostólica romana, era católica no sentido de ser a igreja universal. Perfeito. Ou seja, nessa época não tinha batista, presbiteriana, assembleia, comunidade, não tinha. O que nós tínhamos era uma igreja universal, uma igreja única. Então, esses padres, eles vão fazer esses concílios como defesa da fé. É aí, então, que a gente vai ter sobre Jesus, a divindade de Jesus, a união hipostática de Jesus, vai nascer a ideia da trindade. É aí que vai nascer a ideia da escatologia, vai nascer a ideia da apologética. Então, são esses pais da igreja que vão fazer tudo isso. Só que quando a gente passa ali do ano 600, 700, nós perdemos essa identidade. E aí, lembra que eu falei da tradição oral? Sim. Agora a gente vai ter um problema. Por quê? Porque nós vamos ter a tradição escrita Sim. e a tradição oral. Só que a tradição oral ela vai ganhar muito vulto. E ela vai se tornar o carro-chefe pós esse período. Onde o que o homem fala tem mais valor do que o que está escrito. Agora a gente vai ter então os... Me entendam, por favor, ok? Sim, sim. Quando eu falar os padres da igreja, eu tô falando daquela Contexto época. histórico, ok? né? Você tá falando do então, contexto volta a histórico, cabeça gente. lá para o ano 700, 800, depois de Sim. Jesus, ok? Nós vamos ter os papas, os padres da igreja como a voz de Deus. Sim. Então, se um padre fala para você, você pode pecar, mas está escrito que você não pode, você vai pelo que o padre disse e não pelo que está escrito. Sim. Quando a gente chega nisso, nós vamos ter a igreja perdendo o seu caminho, Sim. indo pelo caminho que os homens desejam. Sim. Nesse período, então, nós vamos ter as indulgências sendo cobradas, Sim. nós vamos ter as simonias. O que são as simonias? Eles pegavam objetos, tá? Eu vou pegar meu celular aqui para ilustrar, ok? Como se eu pegasse esse celular e falasse, pastor Claudinei, esse celular, ele estava lá na cruz de Jesus. Eu quero te vender esse celular por 10 mil reais. Você compra, aí você olha para mim e diz, esse celular é sagrado, porque ele estava na cruz de Jesus. Então a simonia, eles pegavam objetos e esses objetos eles tornavam sagrado e começavam a vender. Olha para onde a igreja estava indo. Tá. Perdeu Ok? totalmente o rumo, né? Direção. Perdeu o rumo, perdeu direção. Aí, então, aí nós vamos ter também o período que era cobrado para salvação. Ok? Que é o famoso purgatório. Sim. Então, assim, se uma pessoa ela morreu, ela vai para um purgatório. Mas um parente vivo pode pegar um dinheiro, porque o Santo Padre disse isso, colocar o dinheiro em um gasofilácio e o parente que estava no inferno agora ele vai para o céu. Então eles vão criando extremos que você olha e você fala, cara... E não tá na palavra de Vai Deus. fugindo, vai distanciando. Fugindo A Bíblia totalmente. diz isso.
Exatamente isso, pastor. Então, o que acontece? A gente vai ter uma igreja que foge da luz da Bíblia e fica dentro da tradição dos homens. Nesse minuto, nós vamos ter os pré-reformadores, tá? Que aí, desses pré-reformadores, nós vamos ter Pedro Valdo, nós vamos ter Wycliffe, nós vamos ter John Hus e nós vamos ter alguns outros. Esse Wycliffe aqui, só para vocês terem uma ideia, até hoje tem um dicionário dele que é maravilhoso. Esse cara era muito inteligente, mas fora da curva mesmo. A fala de Wycliffe era a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia, nada mais que a Bíblia. Quando o Wycliffe levanta essa defesa, ele é considerado um herege. Só que nessa época, um herege é diferente de hoje. Hoje a gente fala, você é um herege. Tá tudo bem. Fica por isso bem, mesmo, né? Naquela época, quando a Santa Igreja considerava alguém um herege, se alguém matasse aquele herege, ele era premiado. Então, a condenação de alguém como herege levava ele à morte. A pessoa morria, era obrigada a morrer. O Wycliffe teve sua defesa. Pra vocês verem como que a coisa era tão louca. O Wycliffe, ele fez a sua defesa da fé, dizendo a Bíblia nada mais que a Bíblia, somente a Bíblia, puramente a Bíblia. O Wycliffe levantou isso antes de Lutero. Só que o Wycliffe ficou doente, morreu. Tá tudo bem. A Santa Igreja, anos depois, condenou ele como herege. Só que qual foi a condenação? Ele tem que ser queimado. Mas o cara tava morto. Como que você vai matar um morto? Ou como que você vai queimar um morto? Sabe o que eles fizeram? Exumaram o corpo dele. Que na verdade só tinha ossos. Sim. Exumaram os ossos dele e colocaram fogo. Pra vocês terem uma ideia que loucura que tava vivendo essa época. Aí você vai ter John Hus. John Hus vai traduzir algumas partes da Bíblia, ok? E vai entregar às pessoas vão ter acesso. O concílio chama ele e diz, cara, você não pode entregar a Bíblia para as pessoas, você é louco, que não sei o quê. Aquele julgamento, e ele diz, eu só estou entregando a palavra de Deus. Foi condenado como herege. John Hus foi levado ao fogo. Só que, gente, olha a fé, olha onde a fé leva, a convicção de fé leva. Quando ele foi queimado, a história diz que ele começou a cantar. Meu Deus. Para os céus. O herói da fé. Ao invés de gritar, ao invés de chorar, ao invés de sabe, Deus me abandonou, que nem hoje. Hoje a gente perde o emprego e fica, Deus me abandonou. O carro bate, o carro é roubado, Deus não me quer mais. O cara tava sendo queimado. E tava cantando. Queimado, ele começou a cantar. A história diz que ele começou a cantar. Quem tava vendo falou, não acredito nisso, que não sei o quê. Aí ele disse, quando ele tava sendo queimado cantando, ele gritou, hoje vocês matam... eu posso inverter aqui os nomes, ok? Hoje, Hus, em inglês, eu não me lembro exatamente, é cisne ou é ganso? É um ganso, que Deus vai levantar um cisne. Hoje vocês matam o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que ninguém vai poder com ele. Ainda profetizou, eu li sobre isso. Gente. Olha, agora você pensa pra mim, que fé é essa? Que convicção é essa? Que crença é essa, gente? É por isso que eu digo, nós somos crentes muito mimados. Nós somos muito mimizentos, gente. Que vergonha. Não, a gente é crente mimizento, gente. A gente reclama de... Porque, gente, é uma dor de unha e nós estamos aqui, vou negar Jesus. Eu não vou... Meu irmão, o cara sendo queimado, com as mãos erguidas e cantando. Eu não sei o que ele cantou, a história não narra o que ele cantou, não tem nenhum livro que fala quais eram as palavras dele cantando, só diz que ele cantava. Mas eu imagino o cara dizendo santo, aleluia. Ai, meu Deus. Sabe? Imagina o espírito desse cara sendo recebido no céu. Deve ter sido como Estevão em Atos 6, visto o céu aberto, assim, sabe? Os anjos. Que glória. Que maravilha. 102 anos depois, quem nasce? Martim Lutero. Lutero. Aí vem Lutero. Lutero nasce numa família... Podemos falar um pouquinho da história de Lutero? O tempo, eu não sei como está o tempo. Vocês me controlam aí, gente. Não, mas vai. Vocês me controlam aí. Tá. Nasce Lutero. Lutero nasce numa família pobre, uma família carente. Ele nasceu numa família rica. E nessa época, para estudar, gente, era caro. Não é qualquer um que estudava, não. Sim. Eles já faziam isso propositadamente, por quê? Somente o filho da elite estuda. Os filhos da plebe continuam sem cultura. Quanto menos conhecimento, mais manipulado. Né? Eles vivem pelo que o Santo Papa disse. Sim. E lembrando que nessa época a igreja estava tão forte que ela dominava os bancos, ela dominava os reis e ela dominava a fé. Olha. Então a gente vai ter um grito não só da fé na reforma, nós vamos ter um grito social da reforma. Os reis gritando, a economia gritando e a fé gritando.
Por isso que na época de Lutero talvez tenha sido um pouco mais fácil, porque chegou a um extremo em que a sociedade num todo dizia não assim, estava aguentando mais. "Cara, nós não aguenta mais isso. Perfeito, A gente não aguenta mais isso. Ok? E esse menino, ele nasce em uma família muito pobre, carente. O pai dele trabalhava em mina de carvão, era mineiro. E aí, o que esse Lutero vai fazer? O pai dele vai fazer, vai pegar todas as economias, todas as reservas, vai pagar para ele se formar. O sonho do pai de Lutero é que Lutero fosse advogado. Olha só. Então, e partes ele até foi, né? Ele O pai dele. defendeu a É lei. verdade. Eu não tinha pensado nem nessa parte. Defendeu a lei de Deus. E o pai dele vai dizer assim: meu filho vai ser um advogado. A primeira formação de Lutero, na época, era chamado Artes, ok? Só que Artes hoje equivalia a uma faculdade de Direito nossa. Olha. Sim. Ok? Ele se forma. Aí ele vai fazer uma pós-graduação em filosofia. Olha. Quando Lutero está vindo de uma viagem, em uma carroça, Lutero está vindo numa carroça de viagem, uma chuva muito forte está vindo, com raios, ventos, trovoadas, tal. E lembrando, não era asfalto, era Sim. tudo de terra. Imagina o lugar, árvores, tal. E Lutero fica com muito medo. Só que existia naqueles dias uma santa padroeira, ok? Uma santa padroeira que os mineiros acreditavam nela. Que o pai de Lutero e toda a família acreditava muito nessa santa. Quando Lutero está voltando dessa viagem, ele fala, eu vou morrer. Porque era uma chuva assustadora. Aí ele diz, eu vou morrer. O que Lutero faz? Ele cai de joelhos. E ele começa a orar. Na oração de Lutero, ele diz assim, santa... me fugiu o nome agora, gente. Depois vocês pesquisam. Ele vai dizer assim, se você me guardar, eu abandono toda a minha vida e vou seguir o celibato. Fim da história, ele passou pela tempestade, chegou na casa dele inteiro, não morreu, tal. No outro dia ele chamou o pai dele e disse, pai, eu vou ser um padre. Pensa na frustração de um Meu pai Deus, que pegou investiu toda a vida. economia da vida para que o filho se formasse, pensando que o filho ia ser um excelente advogado, e o filho disse, pai, eu vou ser um padre. O pai de Lutero ficou decepcionado. A família de Lutero ficou decepcionada, mas ele tinha algo muito convicto nele. Se eu fiz um voto, eu preciso cumprir meu voto. Lutero tinha isso. Então Lutero ele vai para a formação agostiniana. Agostinho foi um dos pais da igreja, ok? A capela. Ele vai então vai receber essa formação agostiniana. No ano de 1505 ele recebe as formações. 1508 ele se forma como padre. Ele vai enviado para o castelo de Wittenberg. Wittenberg, sim. Nesse castelo é onde ele vai começar a lecionar filosofia. Ele não foi ensinar a Bíblia. Ele foi lecionar filosofia. E chegando lá, ele vai começar a ensinar filosofia, tal, que não sei o quê. Mas o espírito de Lutero não conseguia compreender a fé. A fé que ele vivia não conseguia compreender. Lutero ficava insatisfeito. Ele acordava pela manhã, a história diz que ele limpava a igreja, limpava os banheiros, arrumava tudo, organizava Quer dizer, tudo. não fazia sentido pra ele aquilo, né? Só que ele diz assim, eu ainda sinto um vazio em minha alma. Ai, que lindo isso, gente. E ele diz, eu faço, mas nada preenche minha alma. E aí, ele vai ter uma ideia de justiça. Ele vai ver um Deus que é justiça, só que na cabeça dele, justiça é um Deus que mata. Que mata. Que é um Deus severo, que é um Deus que castiga. E então ele vai falar, eu preciso fazer tantas coisas boas para esse Deus diminuir sua justiça comigo. Só que Lutero, ele vai fazendo muitas coisas. Ele chega em 508, praticamente 2 anos, ele nessa guerra entre ele com ele mesmo, é a guerra interior, que talvez a senhora até pode responder melhor, que ele fica brigando com ele mesmo, isso não faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra minha fé, que loucura, como que pode um negócio desse? Eu tô lavando banheiro, eu tô limpando a igreja, eu tô fazendo obras, né? Obras, fazendo obra, e ainda continuo sem Deus. Esse Deus ainda quer me condenar, esse Deus ainda quer me matar. 510, ele é enviado para Roma. Só que Roma era a catedral, o centro de tudo que Lutero acreditava. Sim. Lutero saiu nessa viagem com um pensamento, pastor. Agora eu vou ser preenchido. Porque eu tô indo para a sede de onde tudo acontece. Perfeito. Então lá eles vão me preencher. Lá eu vou ter minha resposta. Quando Lutero chega em Roma, ele vai se decepcionar. Porque ele vai ver os padres rezando a missa de costas e em latim. Em latim, é. Aquilo gera uma decepção nele, que ele vai falar assim, mano, isso não faz sentido. Não faz sentido. Outro dia ele foi ver o padre rezando uma missa, o padre rezou a missa tão rápido para acabar, que ele falou, ele tá desprezando a fé das pessoas. Quando ele volta de Roma pro castelo, ou para a igreja,
ele vai voltar decepcionado. Ele vai falar, isso não faz sentido. Essa fé que eu tô seguindo não faz sentido. O que eu vi em Roma, não só isso, tá, gente? Ele viu muita coisa em Roma, tá? Sim, Lógico, sim. ele viu muita coisa. Tá tá? sintetizando Eu acho cada que nem- nosso tempo. Eu acho que nem compensa falar, mas ele viu muita coisa em Roma. Quando ele volta, ele vai falar, isso não faz sentido. Nesse momento, Lutero vai pegar a Bíblia. 1510. Ele vai abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. É. Ele vai começar a ler a Bíblia. E ele vai encontrar, mas o meu justo viverá Pela fé. pela fé. Aquilo vira como a gente chama de palavra rema. Aquilo vira uma chave na cabeça de Lutero. Porque ele diz, espera, o meu justo. O que é justiça de Deus, então? O que ele Não tava é o que eu buscando. estava pensando. Justiça não é um Deus que mata. Justiça é um Deus que salva. Justiça não é um Deus que condena. Justiça é um Deus que ama. E como que eu tenho acesso a essa justiça? Pela fé. Então espera, eu estava tentando ter acesso a essa justiça pelo que eu praticava. Por obras. E não é o que eu pratico que me dá acesso a essa justiça. O que me dá acesso a essa justiça é a minha fé. Nesse momento, Lutero, ele tem sua alma preenchida. Seu ser O como? vazio dele foi preenchido. Na palavra. Meu Deus. Na Deus. palavra. A palavra preencheu o ser de Lutero. Aleluia. A palavra preencheu a alma de Lutero. A partir desse momento, ele começa a ter respostas. Agora ele vai subir no altar da igreja para filosofar. Só que ele não vai filosofar mais. Ele vai falar do que ele vive. Ele montou sermões. É. E o sermão de Lutero encantava as pessoas porque não era uma doutrina morta, uma doutrina vazia, uma Que doutrina julgava, vaga. que condenava, é uma doutrina de Ele amor. aproximava as pessoas do amor de Deus, ele aproximava as pessoas da fé. As pessoas se aproximavam de Lutero e de Deus. Lutero não pregava por um conhecimento, ele pregava pelo encontro que ele tinha tido com Deus, lendo Romanos 1,17. A história, eu ia falar a Bíblia, não. A história diz que a capela começou a encher, as pessoas começaram a vir. Mas por quê? Porque Lutero começou a pregar o amor de Deus, a salvação de Deus, a fé em Deus. Isso chegou aos ouvidos de Roma, mas até então tá tudo bem, não tá acontecendo nada, é só lá que tá acontecendo isso legal. Quando a gente chega em 1500 um pouquinho, 1512, 13 ali, os padres vão fazer a capela, que é a capela de São Pedro, ok? Ok. Só que precisa de muito dinheiro para fazer a capela de São Pedro. E nesse precisa de muito dinheiro, o que eles fazem? Lutero já viu da indulgência, já estava pregando contra todas essas coisas, ok? Eles enviam um tal de Titzo, sei lá o nome do distribulado lá. Ele veio. Ele veio. Esse cara veio. E esse cara começou a falar. Os padres declararam indulgência. Não é geral, tem uma outra palavra, mas é unânime. Sim. Todos vão ter que pagar indulgência. Os mortos e os vivos. Eita, até os que estão mortos. Todo mundo vai ter que pagar indulgência. Todo mundo. Então, se você tem um parente, você tem que depositar pelo seu parente. Mas você não tem que esperar você morrer. Você já começa a pagar agora. Quando isso chega para Lutero, Lutero se levanta como uma onça. É nesse momento que Lutero vai formular as 95 teses. É aí que ele se torna um protestante, né? É nesse momento... Eu tenho elas aqui, deixa eu ver se eu acho. É nesse momento... 95 ou 96? 95. 95 teses de Lutero. Nesse momento que Lutero vai formular as 95 teses. A frase desse Titz, sei lá o nome desse cara aí, depois vocês dão uma olhada lá, vai ser a seguinte: quando vocês colocarem a moeda no gasofilácio, Tá. ao ouvirem o tilintar da moeda, Sim. as almas estão saindo do purgatório. Meu Deus. A sua e a deles. Porque a igreja precisava construir. Pastor, você é contra a igreja construir? Não. Não. Eu acho que a igreja precisa construir Perfeito. para alcançar mais pessoas. Mas com alcançar verdade, né? bairros. Sim, sim. Mas a igreja não pode vender sua fé em prol de uma construção. Exatamente. Então, se você falar para mim, pastor, nós vamos vender a fé em prol de uma construção, eu tô Não, fora. aí já foge Você a palavra tá de Deus. Mas nós vamos construir para alcançar a vida, vamos construir. Nós temos que construir mesmo. Entende? Então, eles inverteram isso. Aí Lutero, ele vai criar agora as 95 teses, pregar no castelo, ok? Ok. E a partir daí as pessoas vão começar a ler. E elas vão começar a Ter falar. acesso à Bíblia, né? Acesso à palavra. Porque eles não tinham acesso à palavra, né? isso faz Era só os sentido, padres mesmo. E é o que a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Ó, a tese 97 de Lutero. Deixa eu ler só pra vocês verem. Vê. Ó, a tese 97 de Lutero, ele diz assim, ó. Opa, subiu muito aqui. Ó. Pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soar, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Olha a tese 97 dele. E as pessoas começam a ler isso. Essa informação começa a chegar para as pessoas. Só que aqui nós vamos ter um evento, que a impressora foi criada Olha em só. Gutenberg. E isso começa a se reproduzir. Isso começa a se reproduzir, É tudo começam no a ir para tempo cidades, certo, né? começam a ir para cidades, povos e cidades e povos e povos e povos. As pessoas começam a ler as teses de Lutero e todo mundo começa a ter ciência disso. O mundo começa a se levantar contra o que estava sendo feito. Então as teses começam a fluir. As pessoas começam a ler, ok? Lutero é chamado no concílio de Worms. Nesse concílio, os padres vão falar para Lutero, negue tudo que você escreveu. Queime suas cartas. Lutero vai dizer para eles, me deem um dia para pensar. Ele vai para um lugar e ele vai orar a noite inteira falando com Deus. Ele volta e dá uma resposta. A resposta de Lutero, gente, ela encanta o coração. Meu Deus. Que ele diz o seguinte, pessoal, a minha resposta é simples. Eu não posso ir contra a minha consciência e nem ir contra a palavra de Deus. Provem-me que o que eu escrevi está fora das escrituras e eu rasgo tudo. Caso contrário, estarei disponível à morte. Cara, você pega o cara falando um negócio desse, Ai. você fala, meu, ele estava disposto à Meu morte. Deus. E ele colocou diante da mesa, vocês, santos padres, me provem pela escritura que eu estou errado. Ai, imagina a cara de ué deles. O que eles fazem? Vale mais a nossa tradição, Lutero. Perfeito. Vale mais a nossa tradição, Lutero. E aí, Lutero é tirado dali, é levado para um lugar onde ele traduz a Bíblia. Depois ele se casa com uma freira e vai ter uma família. Ele morre aos 62 anos, convicto. A última pregação de Lutero foi: a fé simples é a fé que transforma a vida das pessoas para que elas tenham um encontro com Deus. Meu Deus. Essa foi a última pregação de Lutero. Nossa, a última arrepiou. pregação de Lutero. Coisa sabe? linda, gente. E morreu. E deixou para nós um legado, legado. uma experiência de fé, sabe? Em que nós podemos fazer a diferença no nosso mundo. Amém. Quando realmente fomos convictos da nossa fé. Sim. E pegando essa pontinha, né, desse término de ensinamento, nós temos que estar convictos, né? Então, falando do Halloween e trazendo a Reforma Protestante, essa identidade de Lutero, isso tudo que Lutero fez, que transformou, qual a mensagem que você deixaria para os pais que estão aqui nos ouvindo, os adultos, né? As crianças, que nós temos adolescentes. Eu andei Sim. dando uma pesquisada aí, tem adolescente que assiste a gente. Tem Isso é mesmo. importante. Deixa uma mensagem para eles. Olha, eu deixaria uma mensagem que é assim: pais, seus filhos, eles são sonhados por Deus desde a eternidade. Então, Deus confiou a vocês o cuidado com esses filhos. Esse seu filho não é um planejamento seu, um sonho seu. Você pode ter sonhado e planejado, mas o filho que você carrega hoje no seu ventre, ou um adolescente, ou um jovem, esse filho foi projetado por Deus. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é: pais, sejam como arqueiros e façam de seus filhos flechas para serem lançados por Deus, para viverem os planos de Deus, para viverem os projetos de Deus. Não criem filhos para vocês, criem filhos para viverem os planos e as promessas de Deus. E da Reforma Protestante, o que eu diria para nós? A Bíblia, somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é suficiente. Teve dúvida de alguma coisa? Você jovem, você adolescente, você pai, corre para a Bíblia. Ela nos ensina todas as coisas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que Deus abençoe todos vocês.